Às vezes a pessoa fala assim, mas magro, tem que ser pão duro. Eu não sou pão duro, eu curto a minha vida. Só que eu tenho que ter uma vida planejada, eu não posso ser irresponsável. Isso é outra coisa. Eu não vou dar aqui uma fórmula mágica que você vai aplicar e tudo vai estar resolvido, né, na próxima semana. Isso não vai acontecer. Mas existem alguns cuidados que a gente pode ter, sim. Então, eu acredito, encorajo que todo mundo tenha alguma ferramenta de controle financeiro. Porque essa é a maneira de você diagnosticar em que quadro você está. O que você está vendo muitas vezes é um sintoma, beleza? Então, exemplo, como é que eu vejo um sintoma? Eu estou percebendo que todo final do mês não está sobrando dinheiro. Isso é um sintoma. Eu estou percebendo que, putz, está chegando mais boleto do que eu tenho dinheiro para pagar. Isso é um sintoma. Então, um sintoma é que eu estou no vermelho. Mas eu estou no vermelho quanto? Por exemplo, né? A gente está falando só de pessoas que estão no vermelho. Depois, em algum momento, a gente vai falar da galera que já está no azul, que está pronta para reserva de emergência e investimentos. Mas bacana, então eu estou aqui no quadro vermelho. O que eu preciso fazer agora? Primeira coisa, utilizar algum tipo de ferramenta de controle financeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu posso usar papel e uma caneta, isso funciona. Minha mãe juntava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova, a Carol, a mesa, e ali eu aprendi com ela a fazer orçamento financeiro. Então ela colocava lá, como nós éramos, né, de um background cristão, dízimo, a parcela da casa, energia, papel e caneta, e sempre funcionou. Então ali a gente sabia quanto custava a nossa vida familiar, beleza? Então a gente coragem de fazer a mesma coisa. Perceba que eu estou falando de custo. Até agora eu não falei das suas entradas, bacana? Show. Então você levantou ali todos os custos da sua vida. Tem diversas formas de fazer isso, como eu estava dizendo. Eu posso fazer no papel e caneta, posso usar uma planilha. No final eu quero dar um presente para sua audiência em relação a isso, beleza? No final me lembra de falar sobre isso. Ou então alguém no chat lembra desse presente. Cadê o meu presente? Você vai falar, cadê o meu presente? Coloca presente, que a gente não vai esquecer. Legal, então posso usar papel e caneta, posso usar uma planilha, eu posso usar um aplicativo, eu posso usar o grupo do WhatsApp do Eu Sozinho, beleza? Um grupo só com você, para você fazer todos esses lançamentos. Tendo esses lançamentos, você vai ter uma boa ideia ali de quanto está custando a sua vida. Eu gosto sempre de brincar que não é quanto vale a sua vida, tá? É quanto custa a sua vida. O valor é inestimável, né? Mas o custo é um número e você precisa saber. Então, sabendo o custo, você vai analisar e vai comparar as suas entradas. Se hoje você está desempregado, aí é um problema um pouco mais extremo. Então, antes de falar do desempregado, voltando para cá, eu estou trabalhando, eu tenho meu salário, e agora eu fiz a comparação, eu percebi que o meu custo de vida está maior que o meu salário. Pronto. Temos agora um diagnóstico de fato que você está no vermelho. Matematicamente está provado. Aí agora a segunda pergunta que eu acho que vale a pena é você se perguntar como é que você chegou nesse lugar. Então, eu costumo dizer que tem diversos caminhos, mas eu vou apontar aqui 2 que acontecem mais. 1, aconteceu um sinistro na minha vida, alguma coisa, aconteceu um acidente, bati com um carro e aí eu tive que fazer um empréstimo para consertar o carro, me endividei por causa disso. Alguém na minha família ficou doente, precisou de uma cirurgia e eu tive que pegar uma grana para poder pagar essa cirurgia, então problema de saúde aqui eu tive que cuidar, me endividei. As coisas acontecem. E a outra coisa, então aqui é um sinistro. Qual a outra coisa muito comum também? Eu estou vivendo acima do meu padrão de vida. Esse é bastante comum. Então, uma dica para você, bem direta, a sua audiência é adulta, né? Sim, Posso ter uma conversa de adulto aqui hoje à noite? Deve. Beleza. Então, uma conversa de adulto. Pare de ser dublê de rico. Beleza? Sendo bem direto, com muito carinho, mas se você quer mudar o seu quadro financeiro, você vai precisar tomar algumas atitudes. Então, uma delas é essa. Eu parando de ser esse dublê, eu vou entender que meu custo de vida está acima do que eu recebo. Então, eu preciso trazer isso para cá e aumentar também a minha entrada. Então, a gente está falando aqui, diagnostiquei, entendi porque eu estou no vermelho, estou vivendo custo de vida acima, ou tive o primeiro caso, né, que é um caso mais extremo, e eu preciso reduzir isso. Aí tem técnicas para a gente reduzir isso. Quer que eu entre nisso agora? Você pode ir falando. Se você quiser, pode deixar. Porque vai vindo coisa na cabeça, aí a gente vai levando. Bacana. Então, como é que eu posso reduzir isso aqui? Já elenquei, né, todos os custos ali no grupo do WhatsApp, que eu estou sozinho, no papel, na caneta, na planilha, em algum lugar. O que ajuda muito é a gente classificar esses custos. Então, eu vou classificar os custos em 4 partes. Eu gosto muito dessa classificação porque ela é simples e ela funciona. Eu vou classificar em custos fixos, que são aqueles que são binários. Ou ele está no meu orçamento, ou ele não está no meu orçamento. Exemplo, aluguel. Eu não consigo negociar o aluguel para o mês que vem. Eu tenho um contrato ali que eu vou ter que cumprir naquele valor, aí na renovação eu consigo mudar. Minha assinatura da NET, por exemplo, ou da TV a cabo que eu tenho, da internet, não dá para negociar todo mês. Isso é um custo fixo. O que eu posso fazer é tirar esse custo dali.
Outro custo é o variável. A gente vai classificar em 4 partes. Custo variável, como o nome está dizendo, vai variando ao longo dos meses. Energia. Tem mês que vai vir R$400, outro mês vai vir 500. Algumas casas vai vir 1.000, outros 900. Vai variar, outras vão vir 1.200. Em setembro vem mais caro, né? Pois é. Muito quente. Muito quente. Então, são os custos variáveis. São as coisas que, naturalmente, supermercado, por exemplo, eu não gasto exatamente ali o mesmo número todo mês, mesmo valor. Bacana. Então, tem custos fixos, são binários, ou ele está no meu orçamento ou não está. O que não muda, né, todo mês. Variável vai mudando ao longo dos meses. Custos extras são aqueles custos que não estão previstos, mas eles acontecem. Fui trabalhar de manhã cedo, pneu do carro está furado. Putz, tive um custo ali que é extra, não estava pronto para aquilo. A criança ficou doente, alguém precisou ao médico, pagou uma consulta porque estava demorando muito no plano ou em alguma outra situação. Isso é um custo extra. Então eu lanço apenas quando acontece. Esses 2 primeiros aqui, eu consigo ter uma previsão deles, né? Baseado no histórico que eu tenho da minha vida. Esse aqui não, esse eu lanço apenas quando acontece. Então eu tive 3 tipos de custo aqui. E o último, que é o supra-sumo da vida, a parte boa, restaurante. Aí eu tô falando de, pode ser o iFood da vida, sair para jantar fora, esse tipo de coisa. Viagem, cinema, teatro, todas as coisas que a gente ama fazer, que muitas vezes a gente está fazendo mesmo sem poder fazer. Pois é, essa é uma grande questão, né? Muitas vezes a pessoa, eu não estou conseguindo organizar minhas finanças. Aí vai, bota no papel, como você está falando, bota lá no teu grupo. Aí você começa a somar essa parte, aí você vê que você está gastando uma coisa que você não podia naquele momento, né? Por isso que eu brinco do dublê de rico. E normalmente, esse personagem está bem aqui no adicional. Então, talvez eu tenha que comer japonês uma vez só no mês. Eu tô comendo 6 vezes ao mês. Tô pedindo quase que 2 vezes por semana, né? Isso daria 2, 4, 6, 8 vezes ao mês. Então, talvez eu tenha que reduzir um pouco isso. Eu tenho que enquadrar a minha vida, a minha realidade de fato. Então, muitas vezes eu estou no vermelho por causa disso. Então, a gente falou aqui só de uma maneira de organizar o orçamento. Perceba que o foco é muito no custo. O segredo do orçamento está no custo. No custo. Mas eu não falei de quem está endividado, por exemplo. Né? Você deu um exemplo, putz, o cara começou ali algumas dívidas e tudo mais, não está conseguindo cuidar daquelas dívidas. O que ele pode fazer? Uma sugestão é, de cara, elencar também todas essas dívidas. Às vezes, Jana, as pessoas têm muito medo de encarar as dívidas. Eu entendo isso. Eu não estou falando aqui de uma posição de tudo que eu aprendi na literatura. Estou falando de coisas que eu já passei. Eu não sei nem se eu compartilhei a minha história da outra vez, mas eu moro em Manaus e vai fazer quase 20 anos, né? Então, eu me considero cidadão amazonense. Já virou cidadão. Vai mudando o título. Ninguém me deu o título, mas eu me autodenominei. E quando eu cheguei em Manaus, eu sofri um golpe financeiro. Ali no meu 2º ano daqui da cidade. E eu fiquei ganhando aproximadamente 40% do meu salário. Uau. Então eu vim, porque eu tinha passado um concurso, né, um concurso militar, e ali, com 21 anos, independência financeira dos meus pais, começando a minha vida, teve esse tropeço. E ali eu tive que aprender na pele, e foi um momento onde eu conheci a audiência também, acredito que ela é grande porcentagem cristã, né? Conheci um Deus provedor, que cuidou de mim e usou, sim, pessoas como a minha mãe e a minha irmã para me ajudarem financeiramente, e eu tive que buscar conhecimento para aprender a lidar com aquilo. Então, você que está no vermelho, eu não estou falando de uma posição do que eu aprendi estudando. Estou falando de algo que eu vivi na pele. Então, acredite, é possível sim virar o seu quadro. Mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Beleza? Simples porque o roteiro está montado. Então, eu preciso fazer isso, isso e isso. Isso vai acontecer. Mas não é fácil. Vão ter meses duros até essa virada acontecer. Então, como eu estava explicando, elenquei todos os custos. Agora eu vou classificar esses custos. Comece sempre pelos custos, desculpa, eu falei custos, as dívidas, de maiores riscos. Então eu sei que tem gente aí que faz coisa como, por exemplo, pegar dinheiro com a agiota. Uau. Que até é legal, mas beleza. Às vezes acontece. A pessoa pega dinheiro ali com alguém que está cobrando 20%, 30%, 40%, enfim. E esse cara, existe um risco ali que todo mundo já entende do que eu estou dizendo. Então, ele é o primeiro da lista. É o mais arriscado. Agora, uma coisa mais leve. Estou devendo o condomínio do meu prédio. Cara, talvez eu possa perder o apartamento por dívida de condomínio. Se a administração do prédio me colocar na justiça, eu posso perder o apartamento. Então, isso é uma coisa muito séria. Risco de perda. Também está lá em cima. Terminei as dívidas de maiores riscos, aí eu vou para as dívidas de maiores juros. Aí vai entrar cartão de crédito, cheque especial, crediário da Bemol. Acerta esse negócio. Então, beleza? A listinha está ali. Montei a lista. Está estabelecida a prioridade. Agora eu volto para o orçamento e vou começar por aquela classificação.
Então eu vou atacar os custos adicionais. Eu preciso reduzir aqueles custos que eu estava dizendo, né? Adicionais de comida fora, hambúrguer, x-salada. Essa parte de lazer não tem jeito, ela vai ser reduzida por um tempo. Nos custos variáveis, você coloca uma meta e vamos tentar bater essa meta. Se a minha energia está vindo R$500, cara, vamos fazer um esforço para vir 450. Eu brinco que eu chamo R$50 de sim, senhor. Então valorize esse pequeno dinheiro. E os custos fixos é analisar. Lá em casa, a gente está hoje no azul. Eu ensino finanças, não é o mínimo que eu tenho que entregar. Tem que estar no azul, né? E a gente teve agora, em janeiro, a Sara me chamou para uma reunião e falou, amor, a gente precisa avaliar nosso orçamento. Mas, amor, tá tudo bem, mas é bom. E eu que sou o cara da finança. Falei, beleza. Cara, você tá assistindo esse canal de esporte aqui? Falei, amor, não tem nem tempo. Então vamos eliminar. É verdade. Então a gente tava alguns passivos ali. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Alguns passivos ali que a gente não tava vendo. E ela começou a ticar. Fez um recontrato com a NET, ligou pra NET e falou, quero tirar esse canal, esse e esse. Aí eles fizeram uma nova proposta de internet, eu sei que ficou mais barato, valeu a pena. Então, assim, são exercícios que eu encorajo que você que está no vermelho faça e você que está no azul também avalie. Se não vale a pena dar uma olhada. Sim, eu achei muito interessante essa questão das prioridades, né? Começa com os de maiores riscos, depois as de maior juros, Isso. né? E depois entra nessa escalazinha que você falou, né? Que é os quatro classificações, né? Exato. Porque os adicionais é a parte, como o nome está dizendo, é adicional. A gente consegue viver sem isso aqui. Beleza? Eu consigo viver sem ir pro cinema, consigo viver sem pedir iFood, sem comer japonês, enfim, essas coisas, né? Sem viajar por um tempo. É possível, né? Então, sim. A gente sabe que é. Então, talvez eu tenha que cortar isso aqui por um tempo. Como eu gosto sempre de enfatizar isso, é por um tempo. Porque quando a gente está cortando hoje, parece que nunca mais eu vou experimentar isso na minha vida. Isso é por um tempo, talvez alguns meses, ou talvez um ano. Aí depende do quadro financeiro de cada um. Na sequência, eu vou para os variáveis e vou diminuir esse teto. Eu vou olhando para todos os custos variáveis e vou diminuindo. Por isso que a gente classifica primeiro. Entendi. Senão eu fico perdido em quem eu vou cortar, o que eu vou fazer. Então, classificado, eu trabalho por blocos, cada categoria com uma estratégia específica. E essa pessoa que está querendo agora se organizar, fazer um orçamento aí que seria um orçamento realista para 2025, né? Estamos no início do ano, praticamente que seria um orçamento realista para quem quer começar agora, dizer, não, é fevereiro, poxa, começou o ano, tenho que me ajeitar aqui, tenho que começar um orçamento, o que você diria para essa pessoa? Eu usaria o que eu falei no início para a pessoa aprender a montar o orçamento sempre começando pelos custos. Descubra quanto custa a sua vida. E eu gosto de brincar com isso, né? Mas o custo de vida é o coração do negócio. Ali que está o segredo. Custo de vida. Você vai comparar isso com a entrada, vai ver se está no vermelho ou no azul, vai ver se vai precisar diminuir isso necessariamente ou não. Eu sempre encorajo que você analise isso, como a gente fez agora em janeiro, lá em casa, mas o segredo está no custo. E se você separar naquelas 4 que a gente ensinou, isso aqui já é muito funcional. Isso aqui funciona. Agora, olhando para isso, você está no azul, está tudo redondinho e você só quer melhorar seu orçamento. Eu acho que faz sentido você olhar algumas coisas como, eu sei que eu vou pagar o IPVA lá em setembro, né? Minha realidade é em setembro. Então, quando chega ali em abril, quando chega ali em abril, eu começo a ir juntando esse dinheiro. Então, eu pago ali 3 parcelas para mim mesmo, num produto de investimento. Quando chega lá em setembro, eu pago isso à vista, por exemplo. E aí eu consigo talvez um desconto por pagar à vista. Esse tipo de coisa. Então, coisas que você pode usar no orçamento que vão te beneficiar. Eu gosto muito quero fazer uma viagem. Como é que eu posso usar isso a meu favor? Aí eu adoro acrósticos. Aprendi com a minha mãe. Uma prova, não vou falar isso, vai gastar muito tempo. Deixa eu voltar. Vai. Acróstico. Tem uma palavra em inglês chamada DATS. T-H-A-T-S. DATS, né? Que tradução direta seria tipo o quê? Então, that's it, né? O que é isso? Beleza. Pega o that's, escreve de maneira vertical. T-H-A-T-S. Legal. Monta o that's para você montar sua viagem. Usa o that's para montar sua viagem. Primeiro T, transporte. Toda viagem tem transporte. Então, eu vou pesquisar quanto eu vou gastar de passagem de avião, vou alugar um carro lá, combustível, tudo o pacote de transporte. Do lado do T, coloca quanto vai custar. H, hospedagem. Vou ficar no hotel, no Airbnb, numa pousada, na casa de alguém que eu vou contribuir com alguma grana. Enfim, hospedagem, custo tá aqui. Alimentação. Quanto é que gasta para comer lá uma semana em Fortaleza? Vocês vão para? Nós? Comemorar
Ah, que viagem, meu Deus, que viagem. Eu tava conversando agora há pouco com a minha irmã e eles vão celebrar em Fortaleza. Poxa, mas eu quero ir. Vai ser um Destination Hoje, Celebration. rapaz, mas tô sabendo, eu não tô sabendo que eu vou. Contei o segredo, desculpa, pastor. Ele tá conversando comigo lá embaixo, olha, era isso. Poxa, acabou, era aniversário de casamento, Então brincadeira. vamos celebrar esse aniversário de casamento lá em Fortaleza, beleza? Transporte, hospedagem, alimentação em Fortaleza uma semana, quanto é que custa? Tanto, descobri esse valor, pesquisei, vi blogueiro, peguei bizu, coloquei lá o A, alimentação. T, segundo T, turismo. Meu Deus, eu quero ir aonde lá, quero fazer passeio e tudo mais, coloquei lá. E o último A, S, souvenir. Quero trazer uma lembrancinha de lá e tudo mais. Então isso é uma forma simples de você montar uma viagem. A partir do momento que eu levantei esse custo aqui, eu me programo agora para entrar nessa viagem com ela paga. Então, quero ir em novembro, levantei a viagem. Deu 10 mil reais. Então, no mês 2, mês 11, tem 9 meses. Vou botar que dê 10 meses para ficar mais fácil a conta. É R$1.000 por mês. Então, agora, no meu orçamento, eu vou ter que fazer caber ali R$1.000. Diminui custo, aumenta a entrada e começo a ir pagando devagarinho. Pagando para alguém, Magno? Não, para você. Vá colocando isso num produto de investimento, juntando essa grana, investindo, né? E aí você tá juntando aqui no DETS. Beleza, tô 1.000, 2.000, 3.000. Aí, o pastor entrou lá e descobriu que tem uma promoção. Amor, tem uma promoção aqui de passagem aérea. Passa no cartão à vista, já paga aqui. Porque tem dinheiro aqui. Continua juntando todo mês. 1.000. Olha, o hotel falou que se paga antecedente tem desconto. Opa, entende? No final, essa grana que você vai chegar lá na data da viagem com dinheiro só para gastar lá. Que você entra na viagem com dinheiro e deixa tudo lá, não tem problema. Esse dinheiro você juntou para gastar. Às vezes a pessoa fala assim, mas Magno, tem que ser pão duro. Eu não sou pão duro, eu curto a minha vida. Só que eu tenho que ter uma vida planejada, eu não posso ser irresponsável. Isso é outra coisa. Então você entra, gasta, desfruta, tira várias experiências de lá e volta de lá sem dívidas. Melhor coisa, né? Exatamente. Então usa o DETS, um bizu aí para você colocar no seu orçamento. Olha aí. Legal, boas dicas, né? Boas dicas.